Glorioso Deus e eterno Pai, meu Deus, nós entramos na Tua santa e gloriosa presença, Senhor, em oração nesse propósito, meu Pai, em jejum, meu Deus, para Te agradar, porque o Senhor diz na Tua santa palavra, lá em Isaías 58, que o jejum que Te agrada é aquele da verdade, aquele que o homem não pede coisas da terra. O jejum que te agrada é o jejum que o homem faz para tirar as algemas da mão do algemado, do encorrentado, deixando livre para te dar glória. É esse o meu pedido nessa oração. E peço, Senhor, visita, meu Pai, toda a alma que se encontra sofrendo. Toda a alma nessa manhã de sábado que não está no dia do Senhor, que não entrou no dia do Senhor, e todos esses que estão vivos no dia do Senhor, meu Pai. Misericórdia, Senhor, na terra, misericórdia. Derrama, Pai, a grande misericórdia da salvação das almas, meu Pai, porque as transgressões é muito grande. As transgressões, Pai, chegou num limite que insuportável. O homem que apacentava já não apacenta mais. O homem que libertava já não liberta mais. O homem que falava a verdade hoje é mentiroso, porque não entrou no dia do Senhor, meu Pai. O resultado disso, Senhor, é o sofrimento dos teus pequenininhos. É o sofrimento das tuas ovelhinhas que o Senhor comprou, pagou, que o Senhor tirou da mão do inimigo. Vive sofrendo hoje, meu Pai, com essa escassez que está, porque se o homem te dá glória no teu santo dia e vive a tua verdade, ele não vê escassez, não vê o opróprio e também não passa necessidade. Mas quando a pessoa está fora dos teus santos mandamentos, a pessoa sofre, porque tudo fica difícil, tudo fica longe, meu Pai. Derrama misericórdia nessa oração, meu Pai, nesse poder que o Senhor quer que levanta da terra para o Senhor. Um grande poder levantará da terra o leão. Um grande leão novo levantará da terra para salvar as 12 tribos para o Senhor. Não do homem, porque o homem é pequeno, o homem é impossível o homem fazer alguma coisa. Mas virá de ti, meu Pai, a grande misericórdia para salvar o homem, meu Pai, que o Senhor ganhou, que o Senhor comprou. Então derrama poder, Pai, nessa oração. Derrama poder na minha palavra, para que essa palavra seja cortante como espada. Aonde ela entrar, meu Pai, aonde a minha palavra chegar, será amarrada a obra do inferno. Eu amarro nesse momento a obra de Satanás. Aonde estiver os demônios trabalhando nas praças das grandes cidades, nas ciclovias, para destruir pessoas, que seja amarrado agora, amarrada a obra do inferno. Os demônios têm trabalhado porque os homens deixou o dragão entrar no mar. O dragão, lá em Apocalipse 12, diz que ele está sobre a areia do mar. Isso é um problema muito grande. O dragão tem que sair da areia do mar. Eu amarro em corrento a obra do inferno, porque o Senhor me ressuscitou. Se o Senhor não me ressuscitasse, eu não podia encorrentar o Satanás maligno. Mas como o Senhor me ressuscitou, Satanás não me vê, ele não me enxerga. Por isso eu posso amarrar, encorrentar a obra dele, porque eu não estou no mundo. Eu não estou no mundo. O mundo não me pertence.
nem eu pertenço ao mundo. Pai glorioso, santo e verdadeiro, seja conforme a tua santa vontade nessa palavra que eu vou dar, de Hebreus 3, a grande revelação de Hebreus 3, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Pois é, meus amigos, aqui estou eu mais uma vez, a dar você de graça, o alimento que o Pai mandou, o alimento que o Senhor Jesus me visitou e disse, chorando, é claro que eu só escutei essas palavras que eu vou passar para você. Filho meu, cuida do meu povo. Com a voz de choro, o meu pai me visitou em 2011, quando o líder que era para estar no meu lugar, que é Edir Macedo, Laodiceia, o Senhor veio para ceiar com ele, ele não escutou a voz do Senhor. Então, o Senhor veio e me visitou. Então ele diz, filho meu, cuida do meu povo. E aqui eu estou, cuidando. O Senhor Jesus disse, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Qual é aqueles dias? De 2011 para cá. Porque de Macedo, quando o Senhor veio, não aguentou a visita do Senhor, ele morreu com 66 anos no mês 6 de 2011. Esse é o meu testemunho. Eu tenho que falar no dia de juízo essa data, que eu vi a morte dele. Por isso, eu fui levantado, estou sendo levantado para zelar de você. Por que zelar? Porque você é uma ovelha maravilhosa que o Senhor comprou, derramou sangue por mim e por você, nos limpou. Nós somos povo limpo, povo limpo. Depois eu vou continuar nos próximos vídeos falar do povo limpo e o povo sujo, que é sujo, que é limpo. Eu sou uma ovelha limpa pela misericórdia do meu Pai que está no céu. Por isso eu posso te limpar, te mostrar a você aonde está a limpeza e aonde está a sujeira. Você tem que ver as coisas. Você tem que ver as coisas. Você tem que voltar a enxergar outra vez. Que você não está enxergando, mas você vai ter que ver. Então, como sempre, aqui está meu cajado, né, meu companheiro. Como sempre, a palavra de Deus. A palavra santa de Deus. Que é a Bíblia João Ferreira de Almeida. Essa que fala que Deus é Jeová. Mas não precisa você ir procurar uma Bíblia feita pelos testemunhos de Jeová, só que fala só Jeová. Não é isso. Eu digo aquela que fala lá em Êxodo 6, quando Deus chama Moisés, Moisés, fala aos filhos de Israel, que eu me apresentei a Abraão, a Isaque e Jacó como Deus onipotente, mas pelo meu nome Jeová não lhes foi conhecido. Aquele testemunho de Moisés ali com Deus. Então Deus falou que ele chama Jeová. É esse, lá em Êxodo 6, somente, e depois Abraão falou Jeová, Moisés falou Jeová, até no Novo Testamento tem Jeová. Mas você não precisa procurar a Bíblia que só fala Jeová. Não é isso que eu estou falando, entendeu? Então vamos aqui para a essência da palavra de hoje. A palavra de hoje, ela é maravilhosa, como todas as palavras, como toda a Bíblia é maravilhosa. Então aqui, uma pessoa me perguntou, homem de Deus, o que é o dia do Senhor? Ah, meu Deus do céu. Eu falei... É o Carmelo? Carmelo? Sim, Carmelo. Ah, é as 300 tardes. Ah, é o cão. É porque o Senhor faz com animais. Ele fala sobre os animais. Ele fala o animal para o tempo, para o ano e para os tempos. Por exemplo, o Senhor diz, 2.300 tardes e manhã, o santuário logo será purificado. Lá no profeta Daniel. Ele diz que em 2000... No 2000 anos purifica o santuário e 3000 anos purifica o santuário. Então o santuário de Deus tem que ser purificado agora e ser purificado nos 3000 anos.
Então, o nosso Senhor Jesus veio para cumprir essas coisas. Então, o nosso Senhor Jesus, ele entrou com a idade dele dali para frente. Do Senhor Jesus para cá, é só a idade do Senhor. 3.030 anos. Não tem mais nada. É só 3.030 anos, a idade do Senhor. Por isso que tudo do Senhor é trindade. 3 orações no Getsemane falando a mesma coisa. Iguais. E ele falou, não repita a oração, mas 3 orações para cada etapa. 3 orações, uma oração para aquela, outra oração para os 2.000 e poucos anos, que os homens dormiam de novo, e outra oração para os 3.000 anos que os homens dormem de novo. 3 negação de Pedro, 3 vezes o galo canta, 3 vezes Pedro nega, 3 vezes o galo canta. Então, tudo do Senhor é trindade. Então, aqui, essa trindade maravilhosa, ele deixou no número do nome. Número do nome. Aqui, no livro dos Hebreus 3, capítulo 1. O que é 3:1? Satanás está escrevendo com sangue. Satanás está escrevendo, meu amigo, com sangue. Isso aqui que eu vou te mostrar. Na sua cara. Ele está escrevendo Hebreus 3:1. Com sangue. Com sangue. Mas o Senhor já fez com sangue. Então o que o diabo está fazendo? Porque o diabo copia tudo que o Senhor faz para te enganar. Para enganar as pessoas. Então Satanás copia. Tudo que ele está fazendo é cópia. Catedral. É Hebreus 3. Catedral. Hebreus 3, capítulo 1. Hebreus 3:1. Bicicleta. Quelê. Bicicleta. Queleta. Hebreus 3. Hebreus 3, capítulo 1. Porque L é 12. Entendeu? Bicicleta. Hebreus 3, capítulo 1. Ciclovia. Hebreus 3, capítulo 1. 3:15. Que está acontecendo tudo em São Paulo. Caminhão. Hebreus 3, caminhão. Capítulo 1, 3, M é 13. Hebreus 3, capítulo 1. Caminhão. Porco, caminhão de porco. Caminhão de porco. Caminhão de porco. Exatamente, caminhão de porco. Caminhão de porco, aqui isso. Aqui, perdão. Caminhão de porco. Caminhão de porco. Cópia de Hebreus 3, capítulo 1. Que é 16. P é 16. C é 3. E P é 16. Hebreus 3, capítulo 1. Por que Hebreus 3? Que Hebreus 3 é C, que 3 é letra C. Então o inimigo está fazendo, e por causa do contorno também é 3. A diadema da cabeça de Arão é 3. Porque a diadema é assim. A mulher que usa, você sabe que é assim. É 3. Você entendeu? E por que tudo isso que o diabo está fazendo da letra 3? Dessa maneira. Qual é a intenção do inimigo? Qual é a intenção do inimigo? Você não sabia, não? A intenção do inimigo é fazer o homem acostumar com a morte. E o homem já está acostumando com a morte. Esse é o problema. O inimigo, Satanás, está fazendo o homem acostumar com a morte. E o homem está acostumando com a morte. Infelizmente, já está acostumando. Já está acostumando. Você vê que o diabo faz o homem adorar o cachorro. Mata uma criança, põe no friso, o outro fala de lá, põe no friso a criança. Mas se alguém atropela um cachorro, chora um mês inteiro. Qual vale mais? Porque o cachorro é cá. É Hebreus 3, capítulo 1. O que é isso, Hebreus 3, capítulo 1?
Vamos para a Bíblia que vou te mostrar o que é Hebreus 3, capítulo 1. O que é 31? Porque A é 1 e C é 3. Então vamos aqui para a palavra do Senhor. Muito bem. O título está assim nessa Bíblia original, porque essas outras Bíblias vai ser destruída. O título está assim. Hebreus 3, capítulo 1. Cristo é superior a Moisés. O perigo da incredulidade e da desobediência. Até o próprio título já avisa os homens o perigo que é se não entrar no terceiro milênio. Que Hebreus 3 quer dizer o terceiro milênio entra no terceiro milênio. Porque o Senhor Jesus falou sobre a entrada no dia do Senhor. O Senhor Jesus falou claramente lá em João 6,40. Todo aquele que o Pai me deu é meu, e eu o ressuscitarei no último dia. É o último dia dos 3.000 anos, que é o milênio, o 1000 ano do futuro. Que é o 1000 ano que começou, e você não entrou ainda. Por que você não entrou? Porque os homens te enganaram. Você está enganado. Os reinos foram enganados por Satanás. Satanás enganou os reinos. Não o homem do sábado. O homem que santifica no sábado, não. Mas os outros, perdeu tudo. É aquele aviso de Pedro. O Senhor Jesus falou, Pedro, Pedro, Simão, Simão. 2 vezes o Senhor Jesus disse, lepra, lepra. Que Simão quer dizer lepra. Ganância, lepra, lepra, Simão, Simão. Satanás, nesse momento, te pede lá no céu para te cirandar como trigo na peneira. Mas eu orei ao Pai. É esse tempo agora. Para Satanás, todos os reinos que não está no sábado, perdeu. Para ele, perdeu. Por isso é a frieza. Toda essa frieza que está na terra. Essa covardia, essa ganância miserável. Aonde eu vou trabalhar, se eu for trabalhar na casa de cristão, por causa da minha chegada, o demônio vai embora, eles faltam me comer. Porque aonde eu entro, aonde eu piso, há prosperidade. Mas Deus quer que é no coração, mas como não entra no coração que está duro igual pedra, eles começam a gananciar. Tem lugar que eu sou obrigado a abandonar a obra por causa da ganância. Maldita do inferno, que Deus quer que entre no dia do Senhor, mas como não entra por causa da mulher, que a mulher perdeu totalmente. A mulher perdeu totalmente por causa da igreja. Sem o sinal de Jonas, a mulher não entra no céu de maneira nenhuma. Que é como se fosse Eva sem a costela. Prestava? É como se Eva existisse sem os filhos. É como se fosse Eva sem os filhos. Sem haver o sinal de Jonas, é Eva e Adão sozinhos, sem os filhos, sem filho. Você entendeu o que é o sinal de Jonas? Então vamos aqui. Pelo que, santos irmãos, meu Deus, Paulo falando, porque santos irmãos, participante da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, como ele foi fiel ao que o constituiu, assim como também o foi Moisés em toda a casa de Deus, pois ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto a maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Quantas vezes você já ouviu essa passagem na igreja? Eu também ouvi. E fui liberto com essas passagens. Eu não estou dizendo que os homens mentiu, que não entrou no dia do Senhor, de maneira nenhuma. Que se os homens não tivessem pregado certo, eu não estaria aqui. Eu estou aqui porque eles me deram a Bíblia
Mas me deram a Bíblia, mas Deus deixou aqueles homens continuar daquele jeito até um dia preliminar, o dia do Shekinah, o dia da visita do Senhor. O homem tinha que entrar no milênio, porque o milênio ficou separado dos 2000 anos. O milênio é separado. Isaías falou sobre o milênio. Isaías falou sobre Carmelo e Baza. O que é Carmelo e Baza? Carmelo é 3, igual eu te mostrei. Carmelo, 31. E Baza, 2000, 2. Baza é 2. Baza, 2001 e Carmelo, 31. 3010 e 2010. Carmelo, 3010 e Baza, 2010. Meu amigo, Isaías falou sobre isso. E aqui, e o Senhor também falou nas bodas. Segunda vigília e terceira vigília. 2000 anos e 3000 anos. Aqui continua dizendo: porque toda a casa é edificada por alguém. Vamos dar uma paradinha aqui, e eu vou te trazer agora. Toda a casa é edificada por alguém. Agora vamos o que está acontecendo. Eu te mostrei as bicicletas, te mostrei o cachorro, te mostrei as 2.200 tardes e manhã. Agora eu vou te mostrar a casa. Por causa dessa casa aqui, casa de Israel, essa casa que é para ser edificada no milênio, na conjunção, na covardia de Edir Macedo, quando ele nos vendeu em 2010 por 10 milhões, que ele vendeu para Dilma, ele recebeu ela em Brasília, ela recebeu ele, essa coja aí que fizeram, na covardia, ficou participante de Brasília. Dilma fundou Casa. Eu não vou falar que é M, minha, esse lixo todo, minha, não. Casa. Dilma fundou Casa, Satanás usou ela, o bode. O bode. O bode e o carneiro. O bode, que deu amarrada, lá em Daniel 8, bode e carneiro. Bode, 2015, certinho. Bode, 2015 e carneiro, 3010. Que A é 1, igual eu te mostrei agora, 2015, é o bodão. Você lembra quando os meus líderes morreu? Que tá aquele vídeo, eles vestidos de vermelho, que a mulher manifestou, já mostrei nos outros vídeos, e veio mostrar para o Romualdo, vestido de vermelho, gritando ódio, quando eles morreram. Ela falou sobre o bode. Qual é o bode? Aquele bodão que Israel, o povo de Israel, tirava o pecado dos filhinhos de Deus e lançava naquele bode. Aquele bode deu uma amarrada nos reis da Pérsia e quebrou os 2 chifres, que é Pedro e João. Do carneiro, que o carneiro é o Senhor Jesus, é o corpo do Senhor. E os 2 chifres é Pedro e João. Então esse bodão apresentou lá como rei da Grécia, já político, rebentou com o carneiro e nasceu os 4 líderes, que é as 4 cartas do Apocalipse, que é os 4 cavalos, 4 selos, 4 cavalos, 4 estrelas, 4 anjos e 4 selos. E agora o bodão deu amarrada em Edir Macedo, matou ele e começou a construir com Dilma casa e vida, por causa de Hebreus 3, que não entrou no milênio, meu irmão. Não entrou no milênio. Por isso está SM, casa, M, vida. Por isso que Dilma está seca. Por causa dessa conjunção aqui, E vai acabar tudo. Vai zerar tudo. Você entendeu por que o profeta morre? Você entendeu por que eles matam o profeta? Por causa disso. Porque o profeta do Senhor vê. Por causa do Pai. O homem não é nada. Mas Deus desce, toma o corpo do homem, santifica o homem, fala, vai, meu filho. Se alguém me mata, eu estou perdendo nada, meu filho. O bom é a alma. Esse corpo aqui, quantos corpos estão caindo aí morrendo? Quantos? Está caindo por aí morrendo, estão passando fome? É carne.
Mas o que vale é a alma, a morada eterna. Essa eles não matam. O Senhor Jesus diz, como é maravilhoso meu Senhor, como Ele é grande. Ele falou assim, não temais o que mata o corpo, e nada depois disso pode fazer. Temei aquele que mesmo depois de morto tem poder para lançar no inferno toda a corja do inferno. Procura nos evangelhos que você vai achar. Então, essa casa de Israel, ela é doce, ela é mel, ela tem o maná, está escondido dentro dessa casa. O maná está escondido dentro dessa casa, para nós. Então essa casa, ela é muito doce. Essa casa de Israel, ela está sendo preparada desde o tempo de Abraão. O pai está lá no céu preparando essa casa, rapaz. Quando for dada essa casa nessa terra, oh maravilha, rapaz, oh maravilha, que grandeza vai ser essa casa. Por isso Satanás fundou com a imagem e o falso profeta. M casa, M vida. Quer dizer, M quer dizer besta morta, que M é 3. A besta morta na casa, mas a casa do mundo, a casa porca. Porque a nossa casa é essa, de Hebreus 3. Então, a casa, aí você vê os comerciais. Caixa econômica. Satanás fazendo o pacote. Caixa econômica, letra C, 2 vezes. Casamento e barco, aquele comercial que a mulher fala, não sei se eu caso, se eu compro um barco, e todos os demônios tirando o barato do povo de Deus. Caixa econômica, casa e contorno. Agora você viu bicicleta, ciclista, calçada, cabeça, bata a cabeça na calçada, mata o modelo, e vai nessas coisas, tudo com a letra C. Os demônios trabalhando do Macedo, Edir Macedo, que tem 7 diademas, e Dilma, com a casa e vida. Tudo isso por causa da casa que Moisés edificou para mim e para você. Casa que está o maná. Casa que tá as esposas doce para frente. Para frente. Você vai ver o que vai vir. A lua de mel com o Senhor. Tudo nessa casa. Casa de Israel. Essa casa aqui, ó, que o Senhor Jesus edificou. Aí Satanás traz a M casa, M vida. Mas o que tem a ver com essa casa? O que tem a ver? Daqui uns dias você vai ver o que tem a ver. O que tem a ver essa casa da presidente do Brasil? Primeiro, porque ela é a imagem, ela é a mulher do anticristo, sua imagem. Deus falou, o nosso Senhor Jesus mostrou, e João escreveu, o falso profeta e sua imagem. Quando você vai no início da Bíblia, Deus falando assim no início da Bíblia, que ele fez homem e mulher, ele fez o homem e a mulher a sua imagem, a imagem de Deus. Então, no final agora é o falso profeta e uma mulher que o Senhor fala sua imagem. Então essa casa, ela tem a letra C. Casa, você está vendo aqui C. É um analfabeto dando escola para um formado. Que quiser entrar. Se não, os formados, os teólogos, é claro que eles não vão crer num negro. Um pequenininho igual eu. Quer nada. Mas não tem problema, não. Tem quem crê. Tem quem crê. A casa tem a letra C. Isso. E o chip tem a letra C. E o homem tem a letra H. O homem tem a letra H. E a casa tem a letra C. O que dá essas duas letras? 38 anos, meu amigo. Porque o H é 8. O H é 8. E casa é C, é 3. Mas o que tem a ver isso aqui? O paralítico, o corpo paralisado de João 5.
O Evangelho de João 5. Então essa casa é doce. Essa casa é doce. O nosso Senhor vem morar conosco nessa casa. Essa casa aqui é a cópia. É Satanás copiando. Mas e o evangélico, o homem de Deus que tem essa casa? Essa casa que comprou do banco da Caixa Econômica. KK. Essa casa. O que ele vai fazer? Entrega, devora. Larga, entrega, joga isso pra lá, rapaz. Vai dar ponto. Vai pagar aluguel, igual eu pago. Eu pago aluguel porque Edir Macedo levou tudo que eu tinha nas fogueiras dele. Quando ele acendia as fogueiras dele, eu dava tudo. Saí de lá sem o valor de uma agulha. Saí pior do que eu entrei. Fiquei 17 anos, saí mais miserável do que eu entrei. Mas eu saí com uma coisa tremenda. Tremenda, tremenda, tremenda. Que foi o novo nascimento. O novo nascimento. Eu nasci da água e do Espírito lá dentro. É essa que foi a minha grandeza. Esse não tem... Se eu tivesse saído de lá com todos os navios que vai do Brasil aos Estados Unidos carregado de bens para vender lá, e sem o Senhor Jesus, eu tinha saído miserável. Vou falar de novo. Toda a companhia TAM que voa por cima fosse minha, e todos os navios que levam as cargas do Brasil para os Estados Unidos, para o Japão, fosse meu, e eu tivesse saído de lá sem nascer de Deus, com todos os navios, os aviões, os jatos do Brasil, eu tinha saído miserável, desgraçado e nu. Se fosse tudo isso aí fosse meu, eu tinha saído pobre, miserável de lá de dentro. Mas como eu saí miserável financeiramente, sem nada, um sapato furado, e saí rico do Espírito, saí rico de lá de dentro, milionário, que eu nasci de Deus lá dentro. O que eu tenho é raro, o que eu tenho. O que eu tenho, aonde eu chego é como uma abelhinha. E meu pensamento assim é como uma abelhinha. Sabe uma colmeia, numa época de sequidão, que não tem nada, uma florzinha para aquela colmeia puxar o melzinho para fazer, não tem nada, as abelhinhas estão voando seca ali naquela colmeia, uma tem para comer a outra. E uma abelhinha sozinha sai dali, sozinha. Chega em um lugar que está uma poça de mel, ela com fome, ela mergulha dentro daquela poça de mel e volta para trás. Imagina quando ela chegar naquela colmeia. Ela é digna de um troféu, de uma coroa. Fala o gosto que tem, que não provava aquilo há muito tempo. E chega, vamos provar aquela doçura, aquele... É muito mais do que isso. Eu estou falando aqui coisinhas da terra. É muito mais do que isso. Por isso o obreiro enfoca a luta para me procurar. Olha eu aqui, estou aqui. Estou aqui. Então, voltando aqui. 38 anos do corpo paralisado. O corpo paralisou em 2008 e o Senhor voltou e me ressuscitou, do mesmo jeito que ele fez com Lázaro. Aquele trabalho com Lázaro que ele fez. O Senhor voltou e me ressuscitou. Então, esse 38 anos aqui é o chip, o CH, chip, que ela vai pôr para o homem pagar a prestação da casa. É a hora que você tem que devolver. Devolve isso. Vai pagar aluguel, entra no sábado, dê glória a Deus. Se você tem uma esposa, a esposa é impossível ela entrar no sábado. É impossível. Mas você pode entrar, você é homem. A mulher é impossível. E se ela descansar o sábado, ela não vê nada. Vai ficar a mesma coisa. Porque a mulher foi contaminada de uma maneira diferente. Por adultério. A mulher foi contaminada de uma maneira de adultério. Foi adulterada. Não tem volta se não fazer pela vontade de Deus. Se o Senhor Jesus não descer e autorizar o sinal de Jonas no momento certo, e ele ser o padrinho, ele o pastor, ele fazer o casamento de um casal, a mulher está perdida.
A mulher só é salva quando o Senhor descer e ele fazer conforme a vontade dele. Porque o prazer não é para o homem, mas para ele. Porque a lua de mel é com ele, é dele. Nós vamos ser salvos pela misericórdia. O próprio Pai falou lá em Isaías 36, não é por causa de vós, ó casa de Israel, mas por causa do nome dele. É o nome do Senhor que vai ser restaurado. Não é a casa de Israel, não é eu nem você, porque nós não presta. Nós não prestava. Hoje, depois do selo, eu tenho um grande valor, muito grande, porque eu carrego o selo do Senhor. Hoje eu tenho um grande valor, um valor imenso. Mas quando eu estava no meio do homem de carne, eu não prestava, que eu só pensava carne. Quem pensa carne não agrada a Deus. Quem pensa carne agrada o mundo. Igual essas casas aqui, ó. Quem comprou isso daqui tem que devolver. Devolve porque ela vai pôr o chip e a pessoa perde a salvação por causa dessa casa. O camarada perde a salvação por causa da casa e vida que a mulher deu. O plano dela é botar o chip para tirar o céu do homem. E tira. Por que tira? Porque Deus não deu nada à mulher, nem a mulher da santificação Deus deu nada. Deus deu o homem para o homem dar à mulher. Imagina a mulher fora da santificação e que nem conhece o Senhor. Nem conhece o Senhor, fora da santificação, querer pôr o chip para governar o homem. De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. A mulher salva é a mulher da santificação. Aquela que santifica diante do Senhor o sábado. Essa está viva por causa dos seus maridos, que Deus deu o homem e o homem passa para ela. Mas a que está fora da santificação está perdida 3 vezes. 3 vezes perdida. Se não haver o sinal de Jonas, pela vontade do Senhor Jesus, pelo controle dele, pela vontade dele, ele é o padrinho do casamento e ele que manda, conforme a palavra dele. A nova palavra que vai vir, a nova voz que nós vamos ouvir do céu. Se não haver isso, perdeu tudo. Perdeu tudo. Mas e esses sinais que estão nas igrejas? É a mesma casa, chip, caroço, costela, câncer, tudo com C, tudo com a letra C. Os homens perderam. Os homens perderam. Essa casa de Israel aqui, ela é doce, ela tem mel. Ela é doce, é muito mais do que isso. Por isso que Satanás copeia. Por isso que ele copeia. Para mim chegar até aqui, ele tentou me matar mais de 60 vezes. Mais de 60 vezes. Uma hora eu vou fazer um vídeo de tudo que ele tentou me fazer. Tudo que ele tentou me fazer. E Deus me livrou de tudo. Ele tentou me destruir mais de 60 vezes. Mais de 60, inúmeras vezes. Ele tentou me matar. Mas Deus me livrou de todas elas. Hoje eu vivo sem perseguição, porque estou selado. Depois do selo, nós não somos mais perseguidos. Mas depois do selo, não somos mais perseguidos, porque aí o diabo perdeu. Aí ele perdeu. Quando o povo de Deus for selado, o diabo perdeu. Aí entra a epístola de João 3, meu caro. A epístola é para agora. Filhinho, eu vos escrevo porque tens vencido o maligno. Quando é que vence o maligno? Depois do selo. Ele não. É como aquela garrafa de refrigerante retornável. Você foi lá, comprou refrigerante, tomou, a garrafa é retornável. Você leva para o Zezinho da padaria de novo, Zezinho põe na caixa, aquela garrafa chega, aí ele entrega ali o casco vazio, chega lá no fabricante, ele lava, esteriliza, arruma, prepara, enche, lacra, sela, tira a nota fiscal no nome de Joãozinho de novo. Só Joãozinho pode receber aquela garrafa, mais ninguém. Ela pula dentro do caminhão uma semana procurando Joãozinho pelas ruas, mas só Joãozinho deslacra aquela garrafa. A nota fiscal no nome dele, Zezinho não recebe, Bastião não recebe, Antônio não recebe, só Joãozinho. Esse é o selo. Quando nós for selado e santificado para Deus, só o Pai é dono de nós.
o diabo não faz mais nada. Aí nós não somos mais perseguidos. Aí vai virar aquelas ovelhas robustas. Robusta, forte, come, bebe e tem uma vida de fazer inveja. Ovelha santa do Senhor. Por isso é a inveja de Satanás e os bodes do mundo. É esse que é a palavra do Senhor. Mas aqui, ele continua aqui dizendo, vamos lá continuar. Vamos lá continuar. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas quem edificou todas as coisas é Deus, que é o Pai. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se havia de anunciar. Mas Cristo é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós, eu e você. Não é maravilha uma obra dessa? Se tão somente conservarmos firme até o fim, a nossa confiança é a glória da esperança. Você vê que maravilha, ou como Paulo é transformador. A glória da esperança. Pelo que, como diz o Espírito Santo, agora vem o dia do Senhor. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais, está vendo como eu estou falando? É com os filhos que somos nós agora. Os pais nossos são aqueles do deserto. Aonde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e morreram, caíram, Deus destruiu, por causa que tentaram, porque comeram maná e falaram para Deus. Nós só tem esse maná. Lá no Egito nós tinha cebola, tinha alho. Foi a hora que Deus deu a destruição. Comeram maná e ainda falaram mal do maná. Não é uma tristeza, rapaz? Uma coisa dessa. O maná só aquele povo comeu. E vai vir agora, que nas cartas do Apocalipse o Senhor Jesus promete outra vez o maná escondido. Está escondido o maná. Está escondido aonde? Na casa de Israel espiritual, para dar para nós, que somos casa de Israel. A casa de Israel espiritual mora o Senhor, e mora o Pai e mora o Filho. Mora o Pai espiritualmente e nós os filhos. Mas a casa de Israel somos nós, e o maná é para a casa de Israel. Por isso essa casa aqui, casa frouxa, casa feita pelo mundo, casa falsa, casa dos Fs, para copiar a casa verdadeira. Mas você é uma ovelha do Senhor. Você é uma ovelha que lhe custou tanto para o meu Pai. Eu custei tanto para o meu Pai, mas eu dei tanto trabalho para o meu Pai. Eu dei muito trabalho para Deus. Eu não merecia estar aqui, de maneira nenhuma, não merecia. Eu